Certa vez, o secretário de Estado do Meio Ambiente perguntou a uma amiga minha, que era envolvida com assuntos da Serra do Japi, se ela não achava que a Serra do Japi não parece uma moita perdida no meio de cidades e de rodovias barulhentas. Na ocasião, eles estavam sobrevoando a floresta amazônica. Daí a explicação da provocação do secretário. Mas, de fato, nós vivemos numa região, agora uma região metropolitana, de intensa atividade econômica, atravessada por rodovias em todas as direções, com um volume de tráfego persistente e intenso, 24 horas por dia, região formada por cidades que crescem a taxas superiores à média do país e à média do Estado, e ainda estamos situados entre outras duas grandes regiões metropolitanas, a de São Paulo e de Campinas. E tudo isso numa distância de menos de 100 quilômetros, quando a gente faz essa medida ao longo da rodovia Anhanguera e dos Bandeirantes. Então, neste contexto geográfico, social, econômico, de fato, cabe perguntar como é que foi possível preservar o território da Serra do Japi e como é que foi possível que o reconhecimento da importância desse território seja feito por toda a população da região. E por que a Serra do Japi é tão importante? Então, eu vou contar uma pequena história que vai responder a essas perguntas. Na verdade, foi no final da década de 1960 que técnicos da Prefeitura e da Secretaria da Agricultura do Estado, que trabalhavam juntos em uma comissão, contribuindo com o governo municipal, que na ocasião preparava o primeiro plano diretor do município, e eles, pensando na questão territorial, perceberam já naquela época a importância da Serra do Japi e já manifestaram, de alguma maneira, a preocupação com a sua preservação. Graças a eles, anos depois, em fevereiro de 78, o professor Pedro Fávaro, então prefeito de Jundiaí, ele instituiu um grupo para estudar a possibilidade de criação de parques naturais no município, com o propósito de proteger as nossas áreas de florestas, e em especial a da Serra do Japi. Ao instituir o grupo, o professor Pedro Fávaro convidou membros também de órgãos do Estado, dentre eles do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Turístico do Estado de São Paulo, o CONDEFAT. E o CONDEFAT indicou como representante também um arquiteto, o arquiteto Bernardo José Castelo Branco, que se tornou o relator do grupo. E logo após as primeiras reuniões do grupo, o arquiteto Bernardo fez um relato, deu a esse relato o caráter de um documento oficial do CONDEFAT, que foi levado ao conhecimento de todos os conselheiros, e um dos conselheiros, o professor Aziz Absaber, geógrafo, profundo conhecedor de todo o país em termos de geografia, de geologia, imediatamente, no dia 6 de março de 1978, apresentou um voto pela abertura de um processo para o tombamento do núcleo central da Serra do Japi. A partir daí, o assunto ganhou publicidade. Em Jundiaí surgiram movimentos favoráveis e contrários ao tombamento. Favoráveis, jovens faziam caminhadas no território da Serra do Japi. Contra estavam os proprietários. Sim, os proprietários, porque a Serra do Japi não é, como muitas pessoas pensam, um parque público. Ela é constituída predominantemente por propriedades privadas. Cerca de 90% do seu território é de propriedade privada. E esses proprietários, sem saber àquela altura qual era o significado do tombamento, quais seriam as implicações do tombamento para o uso das suas propriedades, se posicionaram contra a ideia do tombamento, pelo menos inicialmente. Mas os trabalhos prosseguiram. No CONDEFAT, o professor Aziz produziu um parecer com argumentos contundentes, expondo a importância da Serra do Japi para a região,
para o país, expondo os significados que eles têm, que a Serra do Japi tem para toda a região, e justificando o tombamento. Ele falou da beleza cênica, da contribuição que a Serra do Japi dá para a paisagem, para a qualidade de vida, qualidade do ar, para a regulagem do clima. Do ponto de vista geológico, ele ressaltou o fato mais importante, a presença de um feixe de quartzitos, expressão que ele usava, de excepcional ordem de grandeza, que faz com que a Serra do Japi seja constituída na sua ossatura, também expressão que ele usava, que faz com que a Serra do Japi seja constituída na sua ossatura pela rocha que é a rocha mais dura que existe na face da Terra. E onde esse tipo de rocha aflora, as encostas são íngremes, a declividade é alta, não há solo e não há floresta. Mas a Serra do Japi é a única serra quartzítica do Brasil que conseguiu ter solo. E que, tendo solo, desenvolveu a floresta. O professor Aziz também falou das águas da Serra do Japi. Chamou o maciço de um château d'eau, ou de um castelo d'água, com nascentes e córregos vertendo por todos os quadrantes, com muito fluxo e muita pureza. E que a manutenção desse fluxo e dessa pureza dependia da preservação da vegetação dos morros. Naquela época, já se sabia que as águas da Serra do Japi seriam importantes para o abastecimento da população da região, o que já ocorre em Jundiaí, em Cabriúva, em Salto, em Indaiatuba. E sobre a vegetação dos morros, aquela que precisa ser protegida para que essas águas sejam mantidas tanto em qualidade quanto em quantidade, também o professor Aziz ressaltou uma peculiaridade. A Serra do Japi é considerada uma região ecotonal, uma região de transição ou de junção de formações florestais diferentes. Aqui se verifica a floresta tropical que vem do litoral, a floresta que vem do interior paulista e um tipo de vegetação muito característico denominado lajedos rochosos, onde você constata, lado a lado, árvores da floresta tropical e plantas típicas do clima árido. Essa condição confere à Serra do Japi uma biodiversidade extraordinária. Por exemplo, pesquisadores acreditam que existem na Serra do Japi cerca de 1.000 espécies de borboletas. 850 espécies já foram detectadas. E as florestas tropicais, em geral, possuem 250 a 300 espécies de borboleta. Então, toda essa biodiversidade, esse encontro de formações florestais, tem ainda uma história mais bonita. Segundo o professor Aziz, entre 23.000 e 13.000 anos atrás, o nosso solo era muito... A nossa região era muito seca e fria. O nosso solo era um chão de pedras. Esse solo ainda pode ser observado nos cortes das rodovias da região. Na rodovia Tancredo Neves, de quem vai aqui para São Paulo, em direção ao bairro do Castanho, ou na rodovia Dom Gabriel Paulino Couto, indo em direção ao Parque Eloy Chaves, a Itu, nós podemos observar nos cortes o perfil do terreno. E abaixo do perfil do terreno, cerca de 1 metro abaixo, uma camada de pedras de fina espessura, pedras do tamanho de batatas, que por ser de fina espessura foi chamada pelos geólogos de stone lines. Pois bem, essa linha de pedras era o nosso solo no passado. E a vegetação que conseguia atravessar esse solo era a vegetação típica do clima árido, da caatinga. Essa condição, essa história, na verdade, ela começou com a última glaciação. Acredita-se que com a última glaciação, o nível médio dos oceanos baixou cerca de 100 metros. E por isso, os ventos úmidos provenientes do mar, quando chegavam no litoral, chegando 100 metros abaixo, eles encontravam o paredão da Serra do Mar. Se chocavam contra ele, se espalhavam, se dissipavam e não penetravam o interior do continente. Por esse motivo, o interior do continente foi ficando cada vez mais seco. E à medida que essa secura, expressão que o professor Aziz usava, à medida que essa secura foi se infiltrando
para as regiões interplanálticas e intermontanas, como é a Serra do Japi, a vegetação foi se reduzindo para as áreas mais baixas, para as depressões, que eram mais úmidas e menos frias. A vegetação se reduziu e se fragmentou. E os animais se refugiaram nesses redutos de vegetação. Surgiu daí a caatinga e novas espécies acabaram surgindo nesses redutos. Essa teoria, conhecida como teoria dos refúgios, é importante, sobretudo, para os biólogos, que conseguem, com ela, explicar a presença de animais e de plantas em locais onde não deveriam normalmente ser encontrados. E a Serra do Japi foi importante para a comprovação dessa teoria. Quando se deu o retorno da tropicalidade, cerca de 10 mil anos, a floresta tropical voltou a se expandir. Mais vigorosa e mais exuberante, ela abafou a vegetação típica do clima árido. Mas nos pontos onde a rocha aflora, onde o solo é raso, ela não conseguiu abafar a vegetação típica do clima árido. Por isso, na Serra do Japi, onde há o afloramento de rocha, onde o solo é raso, nós podemos ainda observar cactos exuberantes ao lado de árvores da floresta tropical, ao lado de árvores da Mata Atlântica. A Serra do Japi é assim, gente, a testemunha viva da história geológica da nossa região. E tudo isso poderia ser perdido. Por isso, no seu parecer, o professor Aziz alertou também sobre os riscos. Na ocasião, o risco da exploração mineral, de pedras para a construção civil. A própria prefeitura de Jundiaí já havia, nos anos anteriores, retirado o cascalho da Serra do Japi para fazer obras de pavimentação. Falou dos riscos da expansão das cidades e do mercado imobiliário, que enxerga no território um único valor, o valor da sua área, e procura dividi-lo, parcelá-lo, loteá-lo para aumentar o preço unitário, para aumentar o preço do metro quadrado. Então, diante desses riscos, o tombamento se impunha. E ele aconteceu orientado por um processo conduzido pelo professor Aziz, um processo muito importante que foi de conciliação de interesses, um profundo diálogo durante meses com todos os interessados, até os proprietários que eram inicialmente contrários, concordaram com os termos da resolução de tombamento. Ele aconteceu orientado pelo parecer do professor Aziz, que definiu um polígono de 31 vértices, compreendendo uma área de 191,7 km², dos quais 47,7% estão em Jundiaí, 41,2% em Cabreúva, 10,5% em Bom Jesus de Pirapora e aproximadamente 0,7% em Cajamar. Além disso, as áreas do entorno do polígono de tombamento complementam um território com cerca de 300 km², que nós chamamos de Serra do Japi. O tombamento aconteceu formalizado pela resolução número 11 do CONDEFAT, do dia 8 de março de 1983, 5 anos depois do professor Aziz ter apresentado o voto pela abertura do processo de tombamento. Ele aconteceu no Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Eu acho que não foi coincidência, o pessoal do CONDEFAT planejou. Se não foi ele, foi providência divina, para que nesse dia houvesse uma dupla homenagem às mulheres e à Serra do Japi. Então, gente, a Serra do Japi não é uma moita persistente, perdida, no meio de cidades e de rodovias barulhentas. Ela é, sim, persistente. Mas ela é a senhora do Japi, que formosa e de maneira exuberante e generosa se oferece para nós, com a sua beleza cênica, enriquecendo a paisagem, melhorando a qualidade de vida, fornecendo água e também nos provocando, e também nos fazendo refletir. As pessoas que têm a Serra do Japi permanentemente na consciência, na lembrança, sabem que ela lá, no nosso horizonte, de forma silenciosa, nos provoca. Nos faz imaginar o que ela pensa de nós. Será que ela fica se perguntando assim, quando é que essas pessoas barulhentas vão criar juízo? Quando é que essas pessoas barulhentas vão dar valor ao que efetivamente tem valor? Quando é que essas pessoas barulhentas vão
se livrar de tantos condicionamentos, sim, ela nos faz pensar, porque nós, de fato, nós, oprimidos pelo medo e movidos pelo medo, nós fomos, ao longo do tempo, condicionados a dar valor àquilo que nos dá poder, aquilo que nos dá segurança, e nós imaginamos que poder é sempre, para ter poder, a segurança vem através de uma forma de poder. Mas o poder sempre é o poder sobre o outro, uma pessoa, um animal, a natureza. Por isso nós vivemos em permanente conflito com todos. A Serra do Japi, ela sugere que nós busquemos a paz. Ela sugere que nós reflitamos acerca dos nossos valores, do nosso comportamento, dos nossos hábitos, que nós aprendamos a valorizar as áreas naturais que estão próximas de nós, onde quer que estejamos, onde quer que trabalhemos, que nós aprendamos e reaprendamos a perceber, por exemplo, a lua e o luar, ainda que seja numa noite de lobisomem, gente, que nós reaprendamos a curtir um pôr do sol numa tarde de verão, anunciando a chegada de uma brisa noturna, que nós aprendamos a curtir o pôr do sol numa tarde de inverno, prenunciando a chegada de um céu estrelado. Enfim, a Serra do Japi nos convida para a paz, para o reencontro com valores e com prazeres que nós não encontramos em telas de celulares. Muito obrigado.